na Epístola de Filipenses, capítulo 2, verso 9. Filipenses, capítulo 2, verso 9. Vamos estar dando sequência à série de estudos, né? E nesta noite nós vamos falar sobre o Deus exaltado. Trabalhamos o primeiro dia, o Deus eterno, depois o Deus encarnado, semana passada, e hoje finalizamos com o Deus exaltado. Então, Epístola de Filipenses, capítulo 2 e o verso 9, diz assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Nós queremos, em alguns minutos, trabalhar esse texto e o tema o Deus exaltado. Isso nos remete a compreender o quão é maravilhoso o projeto de Deus para a humanidade, onde ele se revela como o eterno. Depois, no decorrer da história, ele também se faz presente no meio da humanidade, no meio do povo, como o Deus encarnado. E assim sendo, para fechar com chave de ouro um projeto tão glorioso, tão abençoador, e ele então passa a ser o Deus exaltado. Então, diante disso, nós podemos cada dia mais fundamentar a nossa fé na palavra de Deus, porque verdadeiramente a palavra de Deus, ela nos dá vida, ela nos sustenta, ela nos fortalece. E nós, cristãos, precisamos entender que dependemos 100% do Senhor, 100% da sua palavra. E para enfrentamentos que temos que ter no dia a dia, é essa palavra que nos guia e nos sustenta e nos fortalece. Então veja que a Epístola de Filipenses, então você vai encontrar nesse capítulo, né, que quem estuda a teologia, quem mergulha nos livros, ele vai assim descobrindo algumas coisas que não está tão clara, né, no texto. E isso é bom porque ele vai ampliando assim o nosso conhecimento, e ampliando o conhecimento também vai fortalecendo a nossa fé. Nós vamos nos aprofundando, é como uma árvore que vai crescendo e sua raiz vai descendo na profundeza da terra para poder dar sustentação. Assim é quando nós estudamos a palavra e buscamos recursos para compreender ela de forma melhor. Então veja, nesse capítulo 2, né, do 6 a 11, você vai ver aqui o hino cristológico. O que é esse hino cristológico? É uma passagem que vai trazer, né, algo mais a respeito do Senhor, né? Revelando as características, revelando qualidade, revelando algo mais desse Cristo, né? Então, o Novo Testamento, ele enfatiza, e Paulo, nas suas epístolas, ele vai trabalhar bastante essa condição, e isso é fundamental para a nossa fé, né? Veja, Paulo, ele escreve essa carta no ano 61, 62, depois de Cristo, está ali, né, no início da igreja, e ele estava em prisão, né? Paulo estava preso em Roma. Então, são cartas que foram inspiradas para ser escrita em momentos onde ele não tinha possibilidade de ir, mas através da carta alcançou muitas vidas. Então veja, ele escreve a uma igreja que ele fundou e que
estava ele, né, que vivia em meio que a perseguição. Sempre que você for observar as cartas, você vai olhar com esse viés. As cartas vêm trazer resposta, consolo, conforto, porque a igreja primitiva, a igreja estava, de certa forma, expandindo e em regiões, às vezes, difíceis por causa do Império Romano, e havia muita perseguição, havia uma confrontação cultural grande. Então, a pressão cultural, né, em Filipos era forte para poder imprimir na vida do povo que agora estava sendo alcançado pela palavra, a não se desprender das suas origens culturais. Então, veja, quando nós olhamos a proposta do Evangelho, nem sempre ela vem para destruir a cultura, mas ela vem para repaginar a vida daquele povo na sua cultura mediante uma proposta de salvação, uma proposta de agradar, de servir, de amar a um Deus que pagou um preço caro pela sua vida. Mas quando a cultura ela vem de encontro com os princípios da palavra e elegendo mais no meio cultural o pecado, então a palavra de Deus vai confrontar e ela precisa, então, ser posicionada. E Paulo, ele está escrevendo essa igreja, né, para que pudesse refletir o potencial e o poder do Evangelho. Por mais que ele estava ali preso, né, a gente precisa entender que a epístola de Filipenses, ela vem revelar quem? Cristo. Né? O Cristo poderoso, soberano, o Cristo, né, que tem no seu nome um nome com poder, com autoridade, acima de todo e qualquer outro nome. Entende? Então, é importante, né, diante de forma assim, de um contexto imediato, nós observar o quê? Que é um chamado do povo de Deus a andar ou trilhar a humildade e a unidade. Não tem como o Evangelho não revelar isso. Quem é crente, convertido, transformado, abençoado, obrigado, vai ter que entender que o poder do Evangelho não é para te trazer soberba. Não é para você ser o tal, né? O bonzão. Não, é para revelar Cristo na tua vida. E se Cristo padeceu por nós e ele trilhou nessa terra e se apresentou sempre de uma maneira humilde, então por que nós temos que ser soberbos, orgulhosos? Entendeu? Então, é importante entender isso. E Paulo, ele vai trazer esse contexto contrariando uma certa a cultura, né, da época também. Ele vai mostrar que dentro dessa início do princípio dessa carta, ele vai fundamentar ela de maneira que Cristo seja o centro, sempre. Se o teu evangelho, se o teu testemunho, né, não tem Cristo, então você está totalmente fora. Cristo tem que brilhar. Cristo tem que ser a primazia na sua vida. E quando você ter um relacionamento com os seus irmãos, com seus amigos, né, seus vizinhos, você tem que revelar Cristo. Tá? Então, veja, este hino, teologicamente assim, apresentando ele mostra o movimento completo de Cristo. Cristo sempre. Tá? Então, é bom nós entender isso. Veja, pré-existência e igualdade com Deus, você vai ver no verso 6. Tá?
Então, ali você observa essa condição. Encarnação e humilhação voluntária. Aí você vê o Kenosis, do verso 7 e 8. Né? É o ato de se despojar, né? De estar verdadeiramente se esvaziando do quê? Nós falamos semana passada sobre a kenosis, que é o Cristo que era o Deus majestoso, poderoso, eterno, o Filho de Deus, que agora ele precisa ser despojar da sua glória, do seu poder, para estar encarnado, ou seja, estar presente no nosso meio. Então, isso é importante, você vê no 7 e no 8. E depois você vai ver o processo da exaltação suprema pelo Pai, no verso 9 ao 11. Então, isso é interessante, quando a gente começa a observar os detalhes que faz a diferença na nossa compreensão. Por isso, Cristo tem que ser sempre louvado, honrado, adorado na tua vida. Entendeu? Veja, a exaltação não é apenas uma recompensa pessoal de Jesus. Né? E agora que ele morreu na cruz, agora que ele pagou um preço caro, né? Aí Deus está dando uma recompensa. Não, não é por aí. Entendeu? Deus não está interessado em você, que é alcançado, e produz no reino dele, e conquista bons resultados para o reino. Agora Deus assim, eu tenho que te recompensar, né? Eu tenho que te exaltar. Não, isso não é o viés que Deus tem interesse. Você faz por amor ao Pai, por amor àquilo que ele realizou na tua vida. Então, nunca com olhar de barganha. Eu vou fazer, mas eu quero em troca. Entende? Então, veja que a exaltação não é apenas a recompensa pessoal de Jesus. Né? Ela verdadeiramente é uma vindicação pública do Pai, a obra do Filho que morreu na cruz, perfeitamente obedeceu e seguiu, né, as diretrizes do projeto. Então, essa recompensa ela vai ser concedida pelo fato que ele cumpriu, ele não estava ali esperando isso, não, eu vou fazer porque eu vou ser exaltado. Não, ele era Deus, verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Mas a recompensa de Deus, nesse sentido, ela vem sem você estar barganhando, sem você estar com outras intenções. Então, assim, ganhou almas, né? Pregou a palavra, adorou e louvou, Deus vai te abençoar. Ele sempre vai te galardoar, ele sempre vai conceder vitórias, benesses. Por quê? Porque isso parte de um princípio que ele gosta e abençoa os seus. Todo aquele que o teme. Agora, quando eu olho com esse viés de barganha, eu vou fazer porque Deus vai me abençoar, porque eu preciso. E tem gente que exige, eu quero um carro novo, eu quero uma casa nova, eu quero isso, quero... Deus não tem obrigação. Faz para Deus e a recompensa vem naturalmente. Entende? Então, veja, essa exaltação, né, que vem fechar todo um ciclo para Cristo, né, diante do que ele cumpre, é verdadeiramente algo que Deus está concedendo ao seu filho. Ele precisa exaltar ele para que o mundo veja que ele é Senhor, que ele é o Todo-Poderoso, que ele é o futuro, né, para a humanidade ter eternidade. Então, isso é muito importante. Veja que a cruz também, alguns pensam, foi a derrota de Jesus, né? Acabou tudo. Não. A cruz não foi derrota. A cruz é o quê? É o cumprimento da perfeita vontade de Deus, né? Então, veja, a obediência perfeita do Senhor, de cumprir o que o Pai estabeleceu, e dessa forma o Pai aceita. E aceitando, ele glorifica. Entendeu? Então, é diferente quando a gente olha nesse viés. Não, a cruz foi o final, acabou. No olhar humano,
né? Como nós sabemos que temos um ciclo de vida, nascemos, se desenvolvemos e morremos. E acabou ali. Quem não tem conhecimento da palavra, quem não tem essa esperança da eternidade, acha que findou tudo na morte. Nós, os cristãos, almejamos a eternidade, a promessa, né, que ele nos fez. Então, ao morrer, Paulo diz, é um ganho. Né? Por quê? Porque sabe que é o processo da transição. Mas se nós olharmos só nesse aspecto, olha, ele foi para a cruz, morreu, acabou. Não tem mais jeito. Mas ele disse que no terceiro dia ele ressuscitaria. Entende? Então veja que o fato de ele ir à cruz não é porque estava sendo derrotado, mas cumprindo o propósito de Deus, e dessa maneira o Pai o aceita, o Pai o glorifica. Então veja, a história da igreja primitiva, ela tem uma estrutura fundamentada no processo do Cristo ressuscitado. A sua palavra foi cumprida, né? E os cristãos, né, como eu falei do processo cultural, os cristãos, eles tinham que ter um enfrentamento para quebrar uma maneira que era aceitável naquela época. Por quê? O Império Romano estabeleceu o seguinte: César tem que ser adorado. Era o imperador. César era considerado o Deus, e só ele merecia a glória, as honrarias. E agora, então, a igreja precisava quebrar essa cultura romana e expressar o seguinte: Jesus é o Senhor, não César. Está entendendo aqui uma situação que, quando as nossas leis, a nossa cultura vem impor algo que desmereça o Cristo ressuscitado, nós cristãos não aceitamos. Por quê? Se alguém chegar para ti e dizer assim, olha, você precisa adorar esse ídolo, e você sendo um cristão convertido, pautado pela palavra de Deus, sabendo que o único que precisa receber adoração é o Senhor, você não pode negá-lo. E aí você vai ter que negar o ídolo. Ah, mas aí vai morrer. Nem que morra. Quantos cristãos estão morrendo? Na África, né? No mundo árabe, porque é cristão. Mas não negam a sua fé. A norma e a regra, a lei daquele país diz assim, tem que se dobrar e fazer. Eles não fazem. E aí morrem. Né? Nós temos uma história bíblica, né, daqueles jovens que tinham que se dobrar para reverenciar o rei, e eles falaram, não, é só o Senhor que deve ser adorado. Ah, vai para a fornalha. Aumenta aí quantas vezes quiser. Já vou até caminhando para ela. Por quê? Porque nós não podemos, irmão, isso tem que ser bem entendido. Ele foi exaltado e glorificado porque ele foi na cruz. Cumpriu o projeto glorioso do Pai. Para que eu e você pudéssemos o quê? Desfrutar de vida. E vida eterna. Então, por que agora nós vamos, de repente, trocar essa possibilidade de uma promessa gloriosa por algo falível? Algo humano. Então, hoje tem muito crente que está trocando. Porque falta conhecimento bíblico. Então, quando Paulo escreve isso, e ele está elegendo ou enaltecendo Cristo, o ser, né, encarnado, aquele que se despojou da sua glória, aquele que verdadeiramente estava cumprindo um propósito perfeito do Pai. Agora, de repente, ele que se despojou, que se colocou em humilhação, né? O fato de ser encarnado, ele estava se humilhando.
para que eu e você fosse alcançado, por que então agora nós vamos ignorar todo o projeto, todo o preço, para desfrutar de algo efêmero, de algo que não é sustentável e perder a salvação? Então o crente precisa repensar. Muitas vezes se trocam, né? Troca muitas coisas porque não reflete na profundidade do projeto glorioso e aquilo que Cristo fez por você. Então se troca facilmente. Agora veja, era dessa forma um ato de lealdade exclusiva e de risco de morte. Dizer que Jesus é o Senhor diante da cultura onde César era o Senhor e Salvador em Roma, pensa o peso que dá. Tem que ser crente. Tem que ser convertido. Por isso os cristãos ficavam, né, ali em Roma, muitas das vezes nas catatumbas, ali escondido, lá no subterrâneos, né, num lugar impróprio para cultuar. Por quê? Porque eram perseguidos. Então, toda aquela região, né, que era alcançada pelo Império Romano, onde o Evangelho foi difundido, Paulo ele escrevia, né, os apóstolos ministravam para que pudesse Cristo ser o Senhor, para que Cristo fosse o centro. Para isso, então, ele foi exaltado. Para isso, né, ele passa a estabelecer uma novidade de vida. E quem assim o fizesse era abençoado. Quem assim o fizesse, mesmo que perdesse a sua vida, o céu estava o recebendo. Então, isso é algo maravilhoso. Veja que a exaltação de Cristo era o quê? Uma declaração revolucionária, né? Aonde a gente pode dizer assim, há um só Senhor sobre todas as coisas. César não é sobre todas as coisas. É um homem, é um mortal. Mas Jesus é o Senhor sobre tudo. O seu nome está acima de todos os nomes, né? Então, quando Paulo ele vai trabalhar isso, que Deus exaltou ele de sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, ele está assim, acima do nome de César. É que às vezes a gente lê o texto e não enxerga isso. Porque nem se toca da cultura da época, a maneira como o império, né, romano era tão poderoso, e a gente não consegue entender por que o nome é acima de todo nome. É porque não existe ninguém superior a Cristo. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Senhor de sobre todas as coisas. Então, isso tudo é o quê? Exaltação a Ele. Entendeu? Isso é exaltação. Então, veja, o mundo, né, que hoje exalta, né, de maneira o poder humano, o relativismo, então veja que eles desmerecem, eles destoam, né, a questão do projeto da cruz. Eles não querem que Cristo apareça. O inimigo das nossas almas, né, ele não tem interesse que Cristo apareça. Então ele enfatiza o homem-deus. Você é um pequeno Deus, então você precisa ser soberbo, você precisa ser orgulhoso, você precisa ter, né, o teu espaço, aí infla o teu ego. E tem gente que entra por esse caminho. Na verdade, nós precisamos exaltar o Senhor Jesus e entender que esta exaltação de Cristo, ela revela o quê? Que o trono não está vazio. Jesus, ele reina. Isso é fundamental. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. Quando você vê Lucas 24, 26, diz assim, não era necessário que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória?
Então, entenda isso. A exaltação de Cristo após a cruz revela que esse processo precisava que ele retornasse ao Pai, glorificado, exaltado e verdadeiramente caracterizado naquilo que ele veio proposto a fazer. Ele veio para morrer por nossos pecados. E nós o reconhecemos como nosso Senhor. E dessa maneira, agora, a gente entende que ele precisa ser exaltado. E está assentado à direita da majestade nas alturas. Ou seja, quando nós entendemos que ele está assentado ao lado do Pai, é porque ali é o lugar dele de exaltação. A sua glória, a sua majestade, o seu poder retorna para ele, porque ele já passou pelo processo da encarnação, de se humilhar e se colocar numa condição como a nossa, para que eu e você fosse alcançados. Então, isso é muito importante. Essa exaltação, um ato soberano do Pai. Entende? Isso é resposta ao quê? Ao processo de obediência que o seu Filho, o Cristo, verdadeiramente cumpriu indo à cruz. Irmãos, se nós mergulhar nisso e for analisar o que era a cruz, o que é essa morte de cruz na cultura romana, era a pior morte. Isso ficava estigmatizado na família e não se apagava. Sempre que alguém da família, daquele que morreu na cruz, passasse na rua, ele estava sendo, né, evidenciado. Vai lá, o irmão, o pai, a mãe daquele maldito que morreu na cruz. Era a pior morte. E Cristo se sujeitou a isso. Então veja, quando nós olhamos para essa situação, nós precisamos entender que são momentos necessários e inseparáveis para o processo da exaltação. Por quê? Primeiro, ressurreição. Vai falar o quê? Da vitória sobre a morte e também vai falar da declaração de aceitação do sacrifício. Deus aceitou o sacrifício. Você vai ver em Atos 2, 24, 32 a 36. Depois, algo que é fundamental a gente também destacar: as aparições de Jesus. As aparições vai dizer o quê? Que houve confirmação histórica, houve testemunho ocular. Existia, naquele tempo, uma proposta dos judeus, né, de inventar que ele foi escondido, foi raptado, né? Então, assim, roubaram o corpo dele. E isso foi pago para difundir essa proposta, para que a população da época entendesse assim: não, ele simplesmente esconderam o corpo, acabou mesmo, ele não era o Cristo, ele falou que ia voltar. Não, isso é tudo mentira. Mas quando ele começa a aparecer aos seus, quando ele vai, né, subir, né, na ascensão, que também é um outro momento importante, né, que fala do retorno da glória celestial, a cessação da humilhação terrena. Então todos olharam e viram ele subindo. Então, olha como é importante as aparições de Jesus. Para dizer assim, desmistificando aquela ideia mentirosa que roubaram o corpo dele, que esconderam. Tudo para quê? Para que o evangelho não gerasse produção de arrependimento, para que o projeto glorioso ficasse invalidado. Então o inimigo tentou de tudo. Mas o Senhor, nosso Deus, o Pai Todo-Poderoso, ele fez com que houvesse essas confirmações. E um outro momento que é inseparável da exaltação é a entronização. A entronização vai dizer o quê? Que é o fato de agora ele estar à direita do Pai. Ele está assentado à direita do Pai, ou seja, que traz o quê? Posição de autoridade, né?
de forma que soberana e universal. É Ele o Filho de Deus, é Ele o Rei dos Reis, é Ele o Senhor dos Senhores. Ninguém tira essa titulação do nosso Jesus. Isso é exaltação. Isso é importante no processo da sua caminhada como Deus eterno, como Deus encarnado e como Deus exaltado. Então, igreja, você precisa entender que tudo que Cristo fez, e esse fato de ele ser exaltado, isso vai trazer para nós a simbologia que havemos sempre de adorar, reconhecer e exaltar o nome do Cristo ressuscitado. Então, ele é a centralidade da tua vida. Em todo tempo. A tua fé está baseada nele. Porque ele é autor e mediador da tua fé. Entende? Então veja, quando nós olhamos agora um Cristo que reina, né, sobre todas as coisas, Efésios 1:21 vai dizer, acima de todo principado, autoridade, poder e domínio. Não deu para mais ninguém. Ele está acima dos principados. Quando Efésios fala dos principados, das hostes, das potestades, Cristo está acima de tudo isso. Se você entender isso, você não fica mais com medo, né, de viver a tua vida terrena aqui, achando, será que o diabo vai estar me esperando na esquina? Irmão, Cristo está na tua vida, acabou. Ele tem todo o poder. Ele é o Senhor. Ninguém te toca, ninguém esbarra em ti se você viver verdadeiramente na presença dele. Mas não é só vir ao culto. Tem gente que, eu vou no culto, né? Eu vou ali, vou ler um texto bíblico, já tá bom. Não, é presença dele na tua vida. Para que haja presença dele na tua vida, é necessário pagar preço. Então veja, não há quem possa te encarar. Agora então eu sou o todo-poderoso. Tu não é nada. Não entra por esse caminho. Nós não podemos entrar por esse caminho. Cristo não entrou por esse caminho. Ele era o Filho de Deus. Poderia simplesmente dizer, agora eu vou mandar o Pai mandar aqui dizimar todo. Não. Ele trilhou o caminho que era preciso trilhar. Então, nós precisamos também trilhar para ser abençoado. Então, essa questão, quando a gente fala, né, que ele foi exaltado, então veja, ressurreição, ascensão, né, a entronização, são aspectos fundamentais para mostrar de uma forma pública que o Pai recebeu, que o Pai aceitou o seu sacrifício, que ele, então, venceu a morte. Nenhum outro líder venceu a morte. Somente Cristo. Quando você entende isso, você sabe que o único nome que pode salvar é Jesus. Não tem outro caminho. Certo teólogo escreveu assim, a ressurreição não é apenas prova de que Jesus vive. É a declaração de que ele é o Senhor do mundo e que a nova criação já começou. Isso é fundamental. Pedro, né, no dia de Pentecostes, né, o texto diz assim, a este Jesus, Deus exaltou à sua direita, ou seja, ele começa a se levantar como um evangelista, como um pregador, e revelando quem? Cristo. A este, está dizendo assim, a este o Cristo que vocês, né, mataram, a esse o Cristo que vocês não quiseram ouvir, ele, Deus o exaltou. Está à sua direita. Lá em Atos 7,56, diz assim também, quando Estevão estava ali naquele momento do martírio, né? Aí ele diz, vi o céu aberto e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Veja, a exaltação do Filho de Deus, do Cristo ressuscitado. Alguém vê Estevão, quando está diante de uma situação, dando a sua vida por amor à palavra, amor a Cristo, amor
ao reino. Então ele vê. Que coisa maravilhosa, né? Você está diante da morte e o Senhor se revela assim, que está ali esperando, né? E virá recolher. Isso é maravilhoso. Quando o crente consegue fazer essa transição da morte para a eternidade com certeza, com confiança, que está indo para os braços do Pai, irmão, é uma morte bonita. O problema é quando aquele crente, né, chamuscado somente, que às vezes está lá passando e ele fica inseguro, ai, será? E isso. Não tem será. Se você é salvo em Cristo Jesus, a certeza é garantia da tua vitória. Você está indo para o Senhor. Tem que ser uma passagem tranquila, né? Uma passagem linda. Então, é interessante. Eu já vi gente partir que, olha, foi terrível, porque não tinha aquela confiança. Certa feita, tinha uma irmã que morreu, que ela, no leito de morte, ela sentia os seus pés queimando. E ela gritava, mas ela não queria liberar perdão. Entende? Então, veja, para onde ela estava indo? Entendeu? Desespero. E não liberou perdão. Então, veja, irmãos, é horrível quando Deus ainda te permite você passar nessa fase de transição, entendeu? De maneira que você tem consciência do que você fez. Ele está ali para te perdoar. Mas você precisa confessar. Você precisa rasgar o seu coração. Mas quando as pessoas são duras, difíceis, fica uma vida sofrendo, cheia de enfermidade, cheia de problema, pecados escondidos, e não consegue entender. Ai, por que vão no médico e fazem exame? Não dá nada. Lógico, é espiritual. Talvez a língua de 2 metros para fora, porque murmura, porque fala de todo mundo, porque faz isso, tudo é ruim. E tudo isso, irmão, tem sentido espiritual. Pessoas que têm, né, o coração blindado, escondendo pecados, que não quer confessar. É terrível. Não perca seu tempo assim. Entenda que Cristo foi exaltado para te dar toda a liberdade, perdão dos seus pecados e te direcionar aos céus. Então nós temos que sim vigiar. Tem gente que não liga. Ah, não, eu só estou falando malzinho um pouquinho. Irmão, abre brechas espirituais. Traz doenças e isso somatiza no teu corpo e você não entende coisas espirituais e não tem remédio que resolva, a não ser perdão, a não ser confessar. Entende? Então, nós precisamos entender. Se a sua fé não está baseada em um mestre, né, morto, mas em um Senhor vivo, que governa o universo, que te dá garantias, que te dá segurança. Então, quando você se sentir o quê? Às vezes derrotado, fraco, lembra que o túmulo está vazio, mas o trono está ocupado. Quando ele estava aqui encarnado, o trono, podemos dizer, estava desocupado. O lugar dele, porque a sua glória, o seu reinado, o seu poderio, era necessário ele estar aqui. Mas quando ele morreu, ressuscitou, o trono foi novamente colocado à disposição para quê? Para reinar. E o que está vazio? O túmulo. Vai em Israel e visita o túmulo, está lá escrito. Ele não está aqui porque ressuscitou. Entende? Então, veja que Jesus, ele reina agora. Ele tem todo o controle, está nas suas mãos. Quando eu leio Colossenses 1,18, diz assim, ó, ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a preeminência. Então vai falar o quê? O Cristo exaltado como cabeça da igreja. Ele não é o pé,
né? Ele não é o dedinho, né, da mão, não. Ele é a cabeça. A cabeça fala da autoridade, de controle, de direção, de estabelecer para todo um corpo as regras como vão funcionar. Então, Cristo é a cabeça, tá? Efésios 1:22 diz: repôs todas as coisas debaixo dos seus pés e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Então, veja, Deus o concede à igreja para que nós possamos compreender que ele, o Cristo, é todo-poderoso, reina e está no controle da situação. A noiva dele, a igreja a amada, Deus concedeu. Nós precisamos compreender que também na exaltação de Cristo vai incluir esse posicionamento, cabeça da igreja. Por quê? Porque a igreja não é organização humana, como alguns pensam. Ah, porque tem um CNPJ, é pessoa jurídica, é uma organização humana. Não. Igreja não é organização humana, é um organismo vivo de Cristo. É o corpo de Cristo, onde ele é a cabeça. Então, veja, nós estamos unidos nele pela fé e pelo Espírito, como cabeça de Cristo. É ele. Então, igreja é organismo vivo. Igreja não tem dono a não ser o Senhor. Então, fica às vezes, a minha igreja. Eu faço assim na minha igreja. Não, a igreja, ela é concedida aqui no contexto, né, jurídico, coletivo, nos concede para fazer a mordomia, o cuidado, conduzi-la. E olha o peso que existe sobre o líder. Se ele não conduzir a igreja conforme a cabeça direciona, ele vai ter que pagar um preço caro. Então não dá de brincar de ser o líder da igreja. Tem um peso, isso pesa mesmo. Entende? Então veja, quando nós entendemos que essa posição de cabeça da igreja, e que igreja não é uma organização humana, mas verdadeiramente um organismo vivo, ou seja, o corpo de Cristo, nós precisamos ter todo um cuidado, todo um respeito, para não macetar o dedinho, porque vai doer. Né? Para não ferir um outro membro, por quê? Porque é o corpo de Cristo. Então, olha o ensinamento que tem nisso. Eu preciso respeitar o meu irmão. Eu preciso cuidar do meu irmão e amar ele como eu amo ao meu corpo. Assim, eu amo a Deus. Assim, eu cumpro o maior mandamento. Entendeu? Então, é muito importante quando você enxerga essa possibilidade, né, da igreja organismo vivo. E que Cristo é a cabeça. É ele que governa. Entende? Quando a gente vê que Cristo, sendo a cabeça, é ele que governa. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Efésios 1:22. Por quê? É ele que governa. É ele também que sustenta. Nele tudo subsiste. Colossenses 1:17. É ele que nutre a igreja. É ele que nutre o corpo, de quem todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, cresce para o seu aumento, para a edificação desse mesmo em amor. Efésios 4:15. Então, Cristo nutre. É ele que faz o corpo crescer proporcional. Por quê? Para que possa existir edificação. Ele também que protege. Mateus 16:18. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então veja, não é você que diz assim, eu piso a cabeça de Satanás. Você não pisa nada.
Quem cuida e protege e direciona a igreja é Ele. Ninguém tem autoridade para ficar falando essas baboseiras. Entendeu? Veja esses pregadores bobão aí, que fica falando isso, e onde já estão? Estão tudo arrebentado. Porque perdeu o foco. Cristo sim pode pisar. Porque Ele tem autoridade, Ele tem todo o poder. Eu, estando em Cristo, eu sou protegido. Quando o inimigo da nossa alma tenta se aproximar, o que acontece? O leão da tribo de Judá está ao meu redor. E ao meu derredor, ou seja, mais distante está o inimigo, tentando rosnar como leão, mas ele não consegue imitar. Ele não consegue fazer. Por quê? Porque não compete a ele. Então veja como é importante que o Senhor te protege. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Então há promessas. Entendeu? Então você, sem Deus, não é nada. Deus sem você é tudo. Então, escolha. Ele também disciplina. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Apocalipse 3,19. Veja as cartas de Apocalipse, você vai ver repreensões do Senhor para a sua igreja, para o seu povo. Então, Ele disciplina. Tem momentos que o Senhor vai puxar a nossa orelha, porque Ele te ama. Ele te corrige, porque Ele te ama. Ele também direciona a missão. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Ou seja, nós temos essa missão de ir fazer discípulos e ensinar em todos os lugares, nos quatro cantos. Falar que Ele é o Senhor, que Ele é o poderoso, que Ele é o ressuscitado, que Ele que abençoa, que Ele que salva, que Ele transforma. Ou seja, você tem que fazer a missão, anunciar as boas novas. Então veja que a igreja só é igreja na medida que reconhece e se submete. A quem? A autoridade soberana de Cristo. Se nós não se submeter a Cristo, não somos igreja. Podemos ser qualquer coisa, menos igreja. Porque a igreja está debaixo da autoridade dele. Então, veja que isso é importante também. Ele não pertence à igreja. Agora, a igreja pertence a ele. É importante entender isso. Se ele pertencesse à igreja mandava nele. Como tem alguns bobão que fica dizendo, agora eu vou mandar Jesus virar a pessoa. Porque, quer ver que Jesus vai falar? Jesus, faz assim, né? Fala em nome de anjo, faz assim, aí a pessoa se contorce, a pessoa chora. Baboseira. Ele não pertence à igreja, a igreja pertence a ele. Por quê? Ele é a cabeça. Ele foi exaltado justamente para isso. Se ele pertencesse à igreja, nós mandávamos. Aqui ninguém manda, quem manda é ele. Isso é fundamental, irmão. João Calvino escreveu assim, Cristo não é apenas o salvador da igreja. Ele é o Senhor da igreja. Onde ele não governa, pode haver religião, mas não há igreja verdadeira. Por isso existe uma demanda de religiões. Religioso está cheio, mas igreja, só quem está em Cristo. Onde ele tem o controle. Entende? Então, quando eu digo eu sou a igreja, é porque eu estou nele e ele está em mim. É ele que direciona, é ele que conduz, é ele que me faz, reconhecer que não sou nada. Veja, Jesus se apresenta como o que tem as 7 estrelas na sua mão direita. Ele controla e cuida das igrejas. A igreja de Laodiceia, ela é advertida. Eis que estou à porta e bato.
Então, veja, Cristo ainda governa, Cristo ainda no controle, Cristo ainda, né, conduzindo. Mesmo quando a igreja, às vezes, o deixa de fora. Né? Às vezes, a igreja fala, deixa, eu vou dar uma saidinha ali, sabe? Eu tenho um negocinho a resolver. Fica de ladinho. Maior erro. Mas mesmo assim, ele ainda é o Senhor. Ele ainda está no controle. Então, nunca tire Jesus do seu coração. Deixa ele reinar. E ouça a sua voz. Deixa o Espírito Santo, que representa Cristo habitando em nosso coração, governar. Então, veja. Às vezes é bom você se perguntar assim, ó, Cristo está reinando aqui? Eu às vezes gosto de usar assim, ó, quem é que está aí? Quando você vê aquele crente brigão, aquele crente escandaloso, aquele crente que não vigia, que não tem fruto, tem que se perguntar, quem é que está aí? Será que é o Espírito Santo? Será que Cristo está aí? Talvez não. Talvez é o velho homem que se exaltou, né? Talvez algo está fora da sintonia, da harmonia, da presença. Aí causa escândalo para o evangelho, briga com a vizinhança toda, dá mau testemunho na rua, né? no comércio, devendo todo mundo. Quem é que está aí? Irmão, você carrega o nome de Cristo. Você está no corpo e ele é a cabeça. Será que Jesus quer dever alguém? Tem vários exemplos. Quando, de repente, vieram cobrar lá o imposto, e aí? Vai lá, pesca um peixinho e paga ele. Ele não deve ninguém. Porque nós temos que ficar devendo e sujando o nome na praça e dizendo, crente caloteiro, sem vergonha, safado, que não paga. É isso aí. Tem hora que alguns não gostam disso, mas é a realidade. Está escandalizando, está desmerecendo o projeto glorioso. Entende? Então, Cristo está reinando aí ou não? Tem que avaliar as decisões, nós temos que avaliar os nossos cultos, nossas lideranças, prioridades, nós temos que ver se estão debaixo da luz soberana de Cristo. Entende? Não é qualquer hino que você vai cantar, tem que ver se ele é cristocêntrico, ou se é você que só que aparece. Não é mensagens que só enfatiza a tua boa oratória, que só você que vai aparecer. Não, é Cristo que tem que aparecer. Então, o nosso culto tem que ser cristocêntrico. O nosso culto tem que ter a soberania de Cristo. Irmãos, isso é fundamental. Isso está se perdendo. Hoje tem de tudo aí, o show gospel. Tudo aí fora, se apresentando de qualquer maneira. Nós precisamos se submeter à cabeça. A cabeça é Cristo. É fundamental. E para encerrar, Cristo exaltado como juiz e rei eterno. Isso também não poderia faltar. É fundamental. E o texto de Daniel 7,14 diz assim, ó, foi-lhe dado domínio, glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Atos 7:31 também diz, porque estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que destinou. Então, olha como é importante nós entender que o reino é dele, a soberania é dele, o poder é dele, a justiça é dele. Ele, o verdadeiro Deus, eterno, soberano, poderoso, exaltado, ele reina. Ele é amor, mas será justiça. Isso é bom quando nós entendemos que na exaltação de Cristo tem dois tempos, o já,
O já vai dizer o quê? Ele reina agora sobre todas as coisas. Né? Às vezes tem aquele, seu nome é já. Né? É para agora. Ele reina, ele resolve, ele conduz sobre qualquer situação. E depois tem o tempo ainda não. O que é o ainda não? O ainda não é que ainda não é o momento de estar cumprindo. Então veja, o seu reinado será plenamente manifestado na volta, quando todo joelho se dobrará. Não adianta correr de um lado para o outro e pensar que não. Naquele dia, no grande juízo, todo joelho se dobrará. Ah, mas já morreu fulano que era um à toa. Não interessa. Ele vai ser levado na presença do Todo-Poderoso e terá que reconhecer o Cristo exaltado, o Cristo juiz, e dizer que verdadeiramente Ele é Senhor. Mas essa declaração não é mais para salvação. Será para consumação e reconhecimento que Ele é o soberano Deus. E depois, escorregadio, aquele, direto no caldeirão. Terrível. Pensa, triste. Não tem mais jeito. Mas vai ter que reconhecer que Ele é Deus, que Ele é Senhor, que Ele é todo-poderoso. Então, amados, quando Daniel ele fala no capítulo 7 e profetiza o Filho do Homem recebendo o domínio eterno, ele está dizendo que verdadeiramente ele reina. Não tem para ninguém. O maior, talvez, líder dessa terra, o maior poderio bélico que possa ter, não chega aos pés do teu Jesus. Ele pode te intimidar, ele pode, às vezes, te matar. Mas naquele dia ele vai se dobrar e reconhecer que Cristo Jesus é o Filho de Deus, o Rei eterno, soberano e não tem para ninguém. Então veja, tu serve a um Deus qualquer? Não. Tu serve o melhor dos melhores. Então para dessas besteirinhas. Eu sou mais pobrezinho, eu sou pequenininho, eu não sou nada. Tu és filho do Deus vivo. Tu és co-herdeiro com Cristo das promessas. Você será verdadeiramente exaltado em Cristo. Então a gente tem que reciclar certos pensamentos. A gente precisa entender que o Cristo exaltado, ele, justo juiz, julgará o mundo. É tudo no tempo. É tudo na direção, no propósito. Então veja que às vezes a gente conversa em rodinhas, discutindo, e vendo esse mundo está feio, está difícil, está caótico. Sim, tudo vai ter que convergir para a revelação pública do Cristo ressuscitado, exaltado, o Senhor, o justo juiz. Tudo está caminhando para isso. Parece que ele perdeu o controle, não perdeu. Deus já foi lá no fim, já viu tudo, preparou tudo e só está vindo acompanhando a humanidade e a sua história. Nós precisamos parar de ser bobo, de ficar com medo. Ai, explodiu uma guerra ali. É o cumprimento. Ai, meu Deus, o que vai acontecer? Vem mais uma pandemia. É cumprimento. Nós estamos passando e vendo a história acontecer que estava muito tempo atrás escrito. Nós somos a geração do arrebatamento. Temos que estreitar com Cristo, cada dia mais comunhão, mais presença para tirar toda dúvida. E dependência somente dele. Se você for fiel, ele é fiel para te ajudar, para te guardar, para te livrar, para te fortalecer. Ele é fiel.
Entende? Então, veja, certo autor disse assim, ó, a exaltação de Cristo significa que o trono do universo não está vago, há um rei, ou seja, ele reina. Ele está no controle. Então, sossega, crente. Só dá glória, só adore, só reconheça que esse rei é Jesus, o teu Senhor. Temos alguns exemplos que Jesus declara: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, Mateus 28, 18. Apocalipse 19, 16, ele diz assim, ó, ele aparece como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então veja, isso tudo revela a exaltação do Cristo. Então, viva hoje diante do trono. A palavra de Deus diz: cheguemos com confiança ao trono da graça. Olha que alegria o crente tem. Antigamente ele tinha que ir em alguém para mediar essa possibilidade. Hoje já não precisa. Ele é o mediador disso. Você chega com confiança ao trono da graça. Todas as suas escolhas são vistas por ele. Ele conhece todas as coisas. Então, nada melhor do que você estar andando em sintonia, escolhendo, ó, eu vou resolver isso. Ó, Senhor, confirma. Senhor, abençoa. Senhor, direciona. Está indo viajar, agradece e coloca diante dele, e sabendo que ele está no controle da tua vida. Se você andar na presença dele, vivendo para ele, adorando e exaltando ele, ele vai dar testemunho e vai avaliar daquele dia do grande juízo. Ele vai saber verdadeiramente te reconhecer e testemunhar por você. Veja que isso é importante também. Saber que ele está voltando. É fundamental essa esperança, saber que ele está voltando. Os sinais estão se revelando, que Cristo breve tocará a trombeta e vai chamar a igreja do céu. Vai estar convidando, entrai para as bodas. Então, crente, vale a pena, se esforça. Valoriza a morte da cruz, a ressurreição e a ascensão e a entronização dele na glória diante do Pai. Valorize, tudo isso foi para que você pudesse ter paz, esperança e certeza que se ele te chamar hoje, a glória te espera. Fique em pé, nós queremos orar a Deus. Porque o Cristo encarnado se humilhou. O Cristo morreu na cruz, ou seja, se sacrificou. Mas ele também ressuscitou, ascendeu e, nesse aspecto, ele foi exaltado. Agora, ele reina como cabeça da igreja e juiz do mundo. Hoje, ele é a cabeça. Hoje, ele reina sabendo todas as coisas. Mas naquele dia, ele vai ser o justo juiz. A cruz não é o fim, mas a cruz foi o caminho para o trono. Então é importante que você verdadeiramente entenda, compreenda que se Jesus é o Senhor da sua vida, então, para isso, ele foi exaltado sobremaneira. Então, adore em todo tempo. Está difícil? Adore. Está maravilhosa a tua vida? Adore. Está indo para o trabalho? Adore. Está indo para a igreja? Glorifique e adore. Está difícil as coisas? Adore. Por quê? Porque ele está no controle. E se aprover a ele, ele abre a porta e te ajuda. Mas se ele não quiser, continua sendo Deus. E sendo Deus, adora, exaltando e glorificando o santo nome dele.